Você já percebeu que a Lotofácil segue um padrão de repetidas entre um concurso e outro? Enquanto a maioria dos apostadores monta jogos totalmente aleatórios, existe um comportamento estatístico que repete com muita frequência as dezenas repetidas do último sorteio. E foi pensando nisso que desenvolvemos um sistema exclusivo, baseado justamente nesse padrão. Nesse vídeo, você vai conhecer um fechamento da Lotofácil com garantia de 15 pontos, aliado a dois sistemas inteligentes que trabalham automaticamente com o padrão de repetidas do último sorteio. Sejam bem-vindos ao fechamento Lotofácil, garantia de 15 pontos. Vamos seguir juntos aqui para o fechamento. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o fechamento 15 pontos da Lotofácil. Você vai notar que nós fizemos algumas atualizações desse sistema. Aqui do lado direito, nós temos aqui a parte financeira. Lembrando que a parte verde é editável, a Lotofácil não está acumulada e o prêmio estimado no prêmio base R$ 2 milhões. Bom, pessoal, esse sistema foi montado para fazer o fechamento 15 pontos. Você vai notar que eu criei botões funcionais, tá? Hoje nós temos exatamente 5 estratégias, pessoal. É isso aí, pessoal, 5 estratégias. Nós temos o fechamento 15 pontos, que foi apresentado no último vídeo. Basta você clicar ou nesse botão aqui pequeno, 15 pontos, ou nesse grande aqui, tá? Ao puxar aqui, ó, ao clicar, ele puxa automaticamente a matriz, tá? E essa estratégia é muito simples. O apostador tem que acertar 12 dezenas para ter 100% garantido os 15 pontos. Qual que é a vantagem desse sistema? É a garantia absoluta. Se você acertar 12, você garante 15 pontos. Se você acertar 11 dezenas do sorteio, você tem garantia 14 pontos. E se você acertar 10 dezenas, você tem garantia do retorno financeiro através de 11, 12 e 13 pontos. Você vai notar que eu coloquei aqui o último sorteio, tá? Você vai notar que aqui nós temos atualização automática, ó. Basta você clicar aqui e ele busca automaticamente o último sorteio. Aí, atualizado, setinha para baixo. Ó, você vai notar que aqui, ó, nós tivemos uma atualização, pessoal, tá? Eu coloquei aqui a torre aqui do padrão de repetidas, tá? Muito apostador ignora esse padrão, pessoal. E é um dos padrões mais consistentes que tem, tá? Dentro da Lotofácil. Para atualizar, basta você clicar aqui acima e ele atualiza o padrão aqui automaticamente. Você vai notar que o padrão que está dominando a Lotofácil, aqui você consegue fazer até um estudo, ó. Tá vendo? Aqui nós temos o padrão, ó. Como que funciona o padrão de repetidas? Vamos pegar aqui, ó, o concurso 2751, ele repetiu 8 dezenas do concurso anterior, que foi o 3750. O 3750 repetiu 8 dezenas do 3749. E assim você consegue ver o padrão que está saindo na Lotofácil, tá? Você vai notar que até por aqui mesmo, ó, você consegue ver que os padrões que estão dominando a Lotofácil é o padrão de 8 e 10 repetidas, ok? Às vezes pode sair fora do padrão, vir vermelho, como pode notar, ou o padrão intermediário, que é justamente o amarelo, tá? E para você que é amante da Lotofácil, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a criar isso aqui do zero, pessoal, tá? O visual das dezenas da Lotofácil. Qual que é a vantagem disso aqui? Isso aqui, para quem é amante da Lotofácil, isso aqui é uma matriz essencial de estudo, tá? Porque aqui você consegue ver o comportamento das dezenas. Por exemplo, aqui nós temos aqui 3 comportamentos já que nós podemos passar aqui para vocês, que é o comportamento amarelinha, que muito apostador desconhece. Qual que é? É justamente esse aqui, ó. Vamos pegar aqui a dezena 2 como exemplo. Aqui, ó. Ela veio um concurso, falha e retorna para o próximo. Esse que é o padrão da amarelinha, tá? Aqui, ó. Você vai notar que ela falhou, retornou, falhou novamente, ela deu uma sequência de 3, ela falhou. Qual que foi o padrão? Ela retornar, tá? Esse que é o padrão da amarelinha. Esse é o primeiro padrão, que muito apostador que gosta da Lotofácil desconhece esse padrão, tá? E através disso aqui, ó, você criando isso aqui, apesar que a atualização vai ser manual, porque essa atualização automática é um recurso que eu pago, né, para trazer mais versatilidade, né, deixar o fechamento mais versátil, né, mais prático, onde o apostador não tem que digitar.
Mas para aquele apostador que está iniciando, seria muito interessante ter isso aqui, pessoal, principalmente aquele que gosta da Loto Fácil, tá? Olha, você vai notar que aqui nós também tivemos outra curiosidade, é justamente dezenas de ciclo, tá? Olha, que nem aqui, ó, você vai notar a dezena 16, ó. A 16, ó, ela estava um período muito longo sem vir, exatamente 6 concursos. Era a dezena ideal para estar fixando ou colocando ela na maioria dos jogos. Você vai notar que a dezena 16 saiu, ó, tá? Quebrando aqui o ciclo, né, que ela estava muito tempo atrasada, e agora a bola da vez vai ser qual? A dezena 10, tá? Você vai notar que tem exatamente 5 concursos que ela está atrasada, ok? Aqui, ó, você vai notar que algumas dezenas, ó, é o que eu falo, tem paridade juntas, elas vêm juntas, tá vendo? E elas falham juntas, tá? Isso aqui é um outro padrão. Olha, seguindo o padrão da amarelinha, isso aqui serve para o concurso de hoje, ó. Dezena 5. Aqui, uma dezena extremamente forte, ó, e ela está seguindo o padrão da amarelinha, ó. Ela vem, falha e retorna para o próximo. Aqui, ó. Ela falhou, retornou, falhou, retornou, falhou, retornou, falhou, retornou, falhou. Qual que é o padrão? Ela retornar para esse concurso de hoje, ok? O outro padrão que muito apostador desconhece é o padrão do rei, tá? Qual que seria esse padrão, Oliveira? É aquela dezena que está extremamente quente, pessoal. Por exemplo, vamos pegar aqui a dezena 1 e 2. Deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui, 16. Vamos pegar algumas dezenas aqui, ó. Vamos pegar a dezena 2. Olha, eu chamo a queda do rei aquela dezena que está extremamente quente. É aquela dezena que não está falhando nos concursos. A queda se dá a partir do 8º ou 9º concurso. Tem algumas dezenas que têm uma vida mais longa, né? Como pode notar a dezena 2 aqui, ó. Ela veio 3, 6, 9. No 9 já ficaria perigoso manter essa dezena, mas ela se manteve até mais 4, com 3, 13 concursos, tá? E depois ela caiu, tá? Mas isso aqui, ó, é um padrão que é recorrente aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, 3, 6, 9, aí a dezena já começa a ficar perigosa, tá? Ela começa a ter aquele padrão de falhar, porque é a queda que eu chamo a queda do rei, tá? Aqui, ó, aqui ela teve o padrão 9, caiu. Outra dezena, quer ver? Aqui, a dezena 5, ó, 3, 6, 9, falhou, ok? A dezena 1, ó, 3, 6, 8. Eu acredito que ela vai retornar, tá, para o concurso de hoje, mas o mais provável, dentro de alguns concursos, é ela falhar, viu, pessoal? Como a dezena está extremamente quente, raramente acontece isso aqui, ó. Que foi o caso da 2, tá? Aqui nós tivemos aqui o caso da 2 e teve uma outra dezena que eu vi aqui no visual das dezenas, foi a dezena 9, ó, que manteve o mesmo padrão, ó, tá? Teve uma vida muito longa, depois caiu, depois retornou para o próximo, mantendo o índice o quê? Da amarelinha aqui, ó. Tá vendo? Ela vem numa sequência muito forte, ela falhou, retornou, aí depois quando ela falhou novamente, ela retornou para o próximo, tá vendo? Isso que é o índice da amarelinha, tá? É um dos índices muito fortes, pessoal. Só que o índice, ele não é 100%, porque nós estamos falando de loterias, tá? Muitas vezes ele pode quebrar, ó, que nem foi o caso da 8, ó. Ela vem no índice da amarelinha aqui, ó, numa certa constância por muitos concursos, e aqui ela quebrou, tá? Mas ela foi, retornou e voltou para o índice da amarelinha novamente, ó, ok? Então, aqui você consegue fazer um estudo mais aprofundado somente olhando aqui o comportamento das dezenas. Agora, voltando aqui ao fechamento, é que nem eu falei com vocês, nós temos o fechamento 15 pontos, que foi apresentado no último vídeo. Agora aqui, pessoal, para fazer uma simulação simples, ó, para aquele apostador que está chegando e é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Olha, aqui nós temos aqui o último sorteio. Deixa eu apagar aqui para vocês, ó. Vou atualizar. Esse atualizar, ele busca aqui o último sorteio, mas o penúltimo. Ou se você estiver montando um jogo, por exemplo, para hoje, é só você digitar o 2. Porque ele busca o último sorteio e coloca aqui. Ele vai servir como base para mostrar para vocês como que tá os seus fechamentos, tá? Se ele está vindo dentro do padrão de repetidas, se ele está saindo muito fora do padrão de repetidas, isso aqui é muito importante, pessoal. Por isso que eu criei isso aqui, ó.
essa torre aqui do padrão de repetidas, tá? Porque se o seu padrão, né, os seus jogos estiver muito acima de 12, 13, né, 14 até repetidos do último sorteio, olha, você pode até pegar uma premiação de 11, 12 pontos, mas a grande premiação, que é o que todo apostador almeja, que é os 15 pontos, você vai estar de fora, ok? Então, para isso que serve isso aqui, pessoal, serve como um estudo, tá? E o padrão para hoje, eu acredito que vai vir um padrão 10, pessoal. Apesar que o padrão que está mais atrasado, ó, para você ver que isso aqui que é estudo, pessoal, tá vendo? O padrão mais atrasado é o padrão 9, ó. Você vai notar que tem vários concursos que esse padrão não acontece, tá? O padrão 9 e o padrão 10 são os melhores padrões para o concurso de hoje, tá? Qual que é esse padrão, Oliveira? É o padrão de repetidas, pessoal, tá? Dessas 15 dezenas aqui, ó, esse aqui que eu tô falando com vocês, ó, dessas 15, a possibilidade é de repetir 10 dezenas, ou seja, vai sair 10 das 15, vai sair 10 dezenas aqui, ou vai sair 9 dezenas aqui, ó, tá? E para isso que eu criei esse fechamento aqui, ó, que é o Lotofácil Prêmio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ó. Eu vou pegar aqui o último sorteio, vou colocar aqui, aí eu vou deletar ele aqui do padrão de último, aí eu vou fazer só aquela simulação base, só para mostrar para o apostador que o fechamento 15 pontos realmente funciona. Aqui, ó, vou colar aqui, tá vendo? Já mostra para o apostador aqui as dezenas. E aqui, para você não ter que digitar aqui nessa área aqui das variáveis, é só você clicar nesse botão aqui, ó, do lado esquerdo. Ele já busca automaticamente e você vai notar que aqui, ó, nós garantimos os 15 pontos. Sempre há garantia dos 15 pontos, mas você tem que acertar o quê? 12 dezenas, né? E acertar as outras 3 já cai automaticamente dentro das variáveis, ok? Aí, ó, garantindo ao apostador um grande retorno financeiro, ok? Aqui, ó, aí eu vou apagar. Agora aqui eu também vou apagar aqui, para apagar as dezenas aqui, pessoal, é só você clicar no azul. Esse botão amarelo, esse aqui serve para o apostador que estiver montando seus fechamentos, quiser digitar aqui manualmente, né? E você quiser excluir algum jogo que esteja repetindo ou verificar, é só você clicar nesse amarelo que ele exclui automaticamente. Ou seja, se tiver 2 jogos iguais, você vai ter apenas um jogo único, tá? Esse aqui apaga aqui as dezenas do sorteio. Vou ser bem rápido aqui, pessoal. Vou apagar aqui esse último, porque como esse sistema ele trabalha com um padrão de repetidas, eu vou fazer uma simulação, que esse aqui foi o concurso que aconteceu, que ele iria acontecer, e aqui eu vou clicar aqui no Lotofácil Prêmio. Deixa eu só fazer uma correção aqui, pessoal. Aqui. Pronto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Aí é só clicar nele. Aí ele vai te perguntar aqui, ó. Quantos concursos o senhor ou a senhora deseja que eu analise, tá? Como é notofácil e os ciclos se encerram muito rápido, eu gosto de analisar os concursos mais recentes. Eu vou colocar aqui 9 concursos. Aí dentro dos 9 concursos, ele fez uma análise, lembrando que aqui ele está analisando o padrão de repetidas. Aí ele está trazendo aqui para mim a porcentagem. O padrão que mais ocorre é 7, 8, 9, 10 ou 11. Eu não coloquei aqueles padrões vermelhos, que é muito fora do padrão, tá? Aqui, ó, o padrão mais frequente é o padrão 8, tá? Você vai notar que até que eu mostrei para vocês no visual das dezenas, que realmente o padrão que saiu foi o 8. Aí ele está perguntando, digite o padrão que você deseja. Você pode digitar aqui, você pode ir com 7, 8, 9, ou até mesmo pode ir com um padrão de 10 ou 11. É só você digitar o padrão. Eu vou no padrão 8. Aí ele está te perguntando aqui, ó, 10 dezenas ausentes encontradas. Escolha 1 ou escolha 2. Eu vou escolher o 2. Aí ele está perguntando aqui, ó, nota fácil prêmio, escolha das dezenas ausentes fixas. Ou seja, ele está indicando aqui que eu escolhi o padrão 8. Tá? Ele está me mostrando quais são as dezenas ausentes e está pedindo para me escolher exatamente 7 dezenas. E as dezenas têm que ser digitadas aqui, pessoal, tá? E separadas por um espaço. Então vamos lá. Ah lá, 3 está aqui, ó. Não tá. A4. A4 tá lá. Então vamos simular o acerto, ó. 4, 8, 9,
Olha lá, 14 está? Não. 10 está? Não. Olha lá, 16, 17, 21 e 23. Lembrando que eu estou fazendo uma simulação que nós acertamos as dezenas ausentes, tá? Aqui, clica OK. Aí, dezenas fixadas com sucesso. E agora ele está te perguntando quantos jogos você deseja gerar. Qual que é a vantagem desse sistema? Como nós não sabemos quais são as dezenas que vai repetir do último sorteio, o que o sistema faz? Ele pega o último sorteio, aquelas 15 dezenas, e ela desdobra dentro do padrão, tá? Por isso que aqui que é muito importante isso aqui, pessoal. Por exemplo, se você acredita que vai vir, que nem no concurso de hoje, eu pessoalmente acredito que vai vir um padrão 9 ou então um padrão 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir o sistema para ele desdobrar o último sorteio dentro desse padrão, que aí nenhuma dezena fica de fora. Ou seja, você já vai estar trabalhando com 15 dezenas. Se eu estiver trabalhando com o padrão 8, eu escolhi 7, então vai ser a 15 dezenas do último sorteio, mais 7 ausentes, ou seja, você vai trabalhar com exatamente 22 dezenas, ok? São muitas dezenas, pessoal, fica apenas 3 dezenas de fora. E aqui está perguntando quantos jogos deseja gerar. Olha, o padrão 8, dentro de todos os padrões, é o padrão que gera mais jogos. Eu vou gerar os jogos aqui e vou explicar para vocês por que isso acontece. Eu vou colocar aqui 100 jogos, vou dar OK. Aqui, pessoal, dentro dos 100 jogos, nós garantimos o quê? O retorno financeiro, ó. Tá vendo? Essa aqui é a premiação bruta, essa aqui é o custo dos jogos, né? 10 jogos. Na verdade, isso aqui tem que... É isso mesmo, pessoal, 3,50, tá certinho. Aí, descontando os 350, esse aqui é o lucro do apostador, de amarelo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, várias premiações de 11, 12, 13 pontos, bem aqui inicialmente, tá? E você vai notar que aqui, ó, o padrão de repetidas, ele não tá, porque eu não busquei aqui o concurso anterior, tá? Que é justamente esse aqui, ó. Deixa eu buscar ele aqui. O sistema busca automaticamente, mas na hora eu não me atentei a isso, ó. Aqui, ó, o padrão repetidas bateu em todos os concursos. Por quê? Porque eu pedi o sistema para ele gerar dentro desse padrão escolhido, ok? Então você vai notar que está funcionando direitinho, né? Mas aqui o mais importante é isso aqui, ó. A quantidade de jogos, tá? É o que eu falei com vocês, ó. Não é que o sistema não garante 15 pontos, ele garante. Mas o padrão 8, agora eu vou explicar para vocês por que isso ocorre, ó. Vou apagar aqui os jogos, aqui as pontuações. Olha, imagina uma coisa. Se você tem aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui dessa forma, que eu acredito que os apostadores vão entender. Ó, digamos que isso aqui, ó, seja os jogos, tá? Essa aqui, ó, são as dezenas, tá? São justamente as 15 dezenas, ok? Olha, essas 15 dezenas, que são as dezenas do último sorteio, digamos que aqui é o padrão 8, tá? Para caber tudo isso aqui, ó, você vai notar que não vai caber aqui, ó. Entendeu? O que que acontecer? Isso aqui é justamente aqui, ó, a quantidade de jogos, ó. Para caber isso aqui e ficar perfeito, o que que vai acontecer? Imagine que isso aqui fosse um galão cheio de água, tá? E esse aqui é o recipiente que vai caber a quantidade de água, ou seja, você vai notar que em poucos jogos, essa quantidade aqui não vai caber isso tudo. Então, o que que vai acontecer? Vai ser necessário mais jogos, tá? E lembrando que isso aqui é apenas um exemplo, entendeu? Ó, vai ser necessário mais jogos para que tudo isso aqui caiba isso aqui perfeitamente, tá? É isso aqui que é a quantidade de jogos, pessoal, que eu falo com vocês no canal. Mas agora a situação é diferente quando se trata de um padrão, por exemplo, 10 e 11, tá? Por exemplo, se o sorteio é isso aqui, ó, tá? E o padrão 10 e 11 é praticamente isso aqui, ó. Então você vai notar que isso aqui, ó, vamos colorir até de uma outra cor. Você vai notar que isso aqui, ó, vai caber dentro disso aqui e menos jogos, entendeu? Então essa que é a vantagem e a desvantagem de um padrão para o outro, tá? E isso acontece na Loto Fácil, tá? Mas o padrão de repetidas, como vendo veio um padrão 8, são necessários mais jogos, tá? Para garantir ao apostador o retorno financeiro.
Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui, eu tentei um teste com 100 jogos. Você vai notar que a garantia de 15 pontos são 6.435 jogos. Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Pode ser que pegue até mesmo com 200 jogos, 100 jogos, mas a garantia mesmo vem através dessas proporções aqui, ó, tá? Sempre mantendo a transparência com vocês, com relação a fechamentos. Então, o padrão de repetidas, por que que isso acontece? Porque você está trabalhando com muitas dezenas. Você está trabalhando com as 15 dezenas do último sorteio, né? Nenhuma dezena fica de fora, e você está trabalhando com as dezenas ausentes, entendeu? Por isso que são necessários mais jogos, ok? Agora, tirando aqui o padrão de repetidas, quer ver? Vou mostrar para fazer para vocês um exemplo. Quer ver? Eu vou apagar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui foi o padrão de 10 repetidas. Ele repetiu 10 do concurso 3.747. Vou pegar ele como atual. Aí vou colocar ele aqui. Aí, ó, vou apagar. Aí vou pegar esse aqui que foi o concurso anterior. Você vai notar que vai bater o padrão 10, ó. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Tá indicando aqui que repetiu 10 dezenas. Aí para não influenciar, aí eu tenho que apagar o último, tá? Olha lá, você vê que veio o padrão 10, ó. Aí eu vou apagar o último, justamente para não influenciar. Posso apagar o 10 aqui também. Agora eu venho aqui, ó. O Loto Fácil Prêmio. Clico aqui. Ele pergunta quantos concursos. 9. Ele está perguntando aqui, ó, qual o padrão que você deseja. Ele está te mostrando aqui, ó. O padrão que está mais ranqueando aqui, ó, é o padrão 10, olha lá, 50%. E você vai notar que aqui, ó, bateu o padrão 10, ó. Aí, ó, vou colocar o 10. Aí tem duas opções. Se você não quiser escolher, tem a IA. Só que a IA, ela vai selecionar as dezenas ausentes. Nem sempre ela vai ter uma assertividade muito alta, tá? Vou fazer só um exemplo aqui com vocês, ó. Vou colocar 1. Aí, ó, ela já escolheu as dezenas, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou dar um OK. Quantos jogos? Como é só um exemplo, eu vou colocar 11 jogos apenas. Aí, ó, ela gerou os jogos, tá? Aqui, ó, ela pegou 11 e 12 pontos. Não foi negativo, mas também não foi tão positivo, né? Podemos dizer dessa forma, ó. Porque das 15 dezenas sorteadas, ela acertou 13, ó. Aqui mostra aqui a quantidade de acertos, ó. Aqui mostra a quantidade de jogos, tá? Agora, caso o apostador esteja julgando, né, ou apostando e acertando manualmente, ó, aí o resultado é totalmente diferente, ó. Olha lá, padrão 10. Aí para você escolher manualmente as suas ausências, é só digitar 2. E aqui ele está te mostrando aqui, ó. Esse aqui que é o padrão das ausentes. E está pedindo para você escolher exatamente 5 dezenas. Elas caem como fixas, tá? Então aqui, ó. Vamos acertar aqui comigo, ó. 3, 7. Olha lá, 10 não. 14, 15. Olha lá, 14, 15, 17 e 22. Deixa eu ver, tá faltando uma dezena, pessoal. 3, 7, 10, 14, 15. 15 eu coloquei. 16 não, 17, a dezena 20, pessoal. Aqui, ó, dezena 20, 22, 17, 14, 15, tá? É só dar OK. Aí elas são fixadas. Agora ele está te perguntando quantos jogos você deseja gerar. Eu vou colocar aqui 50 jogos. Aqui, pessoal, pegamos os 14 pontos, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nós pegamos 14 pontos, várias premiações de 11, 12, 13 pontos, ou seja, o sistema funciona perfeitamente. E você viu qual que foi o diferencial de um padrão para o outro? No padrão 8, eu gerei 100 jogos, tá? E ele alcançou o quê? Garantia de retorno financeiro 11, 12, 13 pontos. Agora, já no padrão 10, é o que eu estava explicando para vocês com relação do galão de água, tá? Fazendo uma pequena referência. Você vai notar que no padrão 10, ó, já foi muito mais positivo em poucos jogos, tá? Porque eu tentei aqui, ó, com apenas 50 jogos, ó. E em 50 jogos, nós já conseguimos alcançar uma premiação de 14 pontos. E você vai notar que a maioria dos jogos, ó, fechou premiação, tá? Com exceção aqui do jogo 40 e do jogo 35, tá? O restante tudo fechou premiação, ó, tá? Agora aqui nós temos outros sistemas também, pessoal. Só que vai ficar para o próximo vídeo.
Eu também fiz uma atualização aqui, coloquei o padrão de moldura, tá? É um dos padrões também muito fortes na Loto Fácil, porque das 15 dezenas sorteadas, tá? Geralmente 9 a 11 dezenas vai estar dentro da moldura, tá? Ou borda, se preferirem, da Loto Fácil, ok? Além desse sistema da moldura, nós temos o outro Lotofácil. Esse aqui é a escolha manual, tá, do apostador. É o mesmo recurso do Premium, só que esse aqui é a escolha manual. E aqui nós temos um desdobrador inteligente, tá? Onde o apostador vai digitar suas dezenas da sorte aqui e ele vai desdobrar de uma forma a garantir 100% o retorno financeiro, tá? E ele é tão inteligente que ele tem a opção de você fixar ou não essas dezenas escolhidas pelo apostador, beleza? Então é isso aí, pessoal. E no próximo vídeo eu vou ensinar a criar do zero o visual das dezenas. Forte abraço para todos e fique com Deus.